Vamos escutar primeiro o áudio. Legal, hein? Isso, pode parar, por favor, Pérez. A gente já escuta da cabine. Um dos membros do VAR fala, ele apitou antes. O que significa ele apitou antes? Ele apitou antes de a bola entrar no gol. Ou seja, o árbitro de vídeo, a partir do momento que ele apita antes, o árbitro do vídeo já não pode intervir. Tá? Então vamos lá na sequência. Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Apitou antes, né? Viu aí? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Ok. Agora a gente tem o lance no detalhe. Isso, exatamente. Sempre que tem as 4 câmeras, né? É porque como o árbitro de vídeo checou a jogada. Ele apitou antes. Isso. Apitou antes, né? Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Posso pedir algo mais, Péricles? Se a gente vai um pouquinho mais... Aí ele responde, apitei na hora que houve o rebote. Isso, exatamente. Porque ele entendeu que o rebote já havia terminado as ações, mas ela não tinha. Tá? Então, mas eu vou tocar mais nesses detalhes. Só de curiosidade, para transparência, a gente vai colocar lá na frente, né, Pérez? Tem a filmagem de dentro da cabine. Uma minicam que fica dentro da cabine do VAR. E vamos entrar nela, né? Faz de conta que a gente é o árbitro de vídeo agora. Ó. Vamos ver essa ação primeiro por dentro da cabine do VAR. Legal, hein? Olha lá, Ele o da apitou esquerda antes. já fala que ele apitou antes. Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Isso. Apitou antes, né? Viu aí? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Ok. Ó, pode Ok, ver, ó, ok. o árbitro de vídeo, pode parar, Pérez. O árbitro de vídeo não trabalha, não faz nada. Porque quando ele recebe a informação de que eu apitei antes de a bola entrar no gol, o árbitro de vídeo já não pode entrar naquela possível infração. Né? Então passa a ser uma decisão do árbitro de campo. Na nossa visão, o árbitro de campo, se a gente for ver o detalhe da jogada, Pérez, ele acertou ao marcar a infração. Tá? Ele acertou. Ele errou no procedimento. Porque se não houvesse infração, né, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele deveria ter o quê? Retardado o uso do apito, esperando que a bola entrasse no gol, para depois ele marcar a falta. Dessa maneira, a checagem da jogada poderia ser feita e uma possível revisão poderia ser feita. Né? Mas na minha visão, o árbitro nesse caso acertou, porque nós vemos em detalhe, né, nós temos ela gravada naquela câmera de baixo, né, Pérez? Vamos ver ela gravada na câmera de baixo? Então, a gente vê que o jogador do Corinthians de branco, ele salta antes e ele tem a preferência pela bola, né? Porque a bola vem mais na direção dele do que na direção do Caleri. E o Caleri só consegue alcançar a bola porque ele desloca o jogador do Corinthians para frente. Aí abriu a possibilidade do Caleri cabecear, né? E por isso que, na nossa visão, se caracteriza, assim, uma infração essa jogada, e na nossa visão foi corretamente marcada a infração. Essa jogada também, além daquele exercício de ver o árbitro um pouco, né? E se a gente parar no momento, Péricles, da infração, olha onde o árbitro está colocado, né? Olha a proximidade que ele tem e olha o ângulo que ele tem para poder interpretar, é muito bom, tá? Então não é que ele está interpretando algo que ele não está vendo ou ele está tendo dificuldade, não. Ele está muito bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante na linguagem da arbitragem, tá? Vamos lá? Deu pênalti. Decisão de campo, pênalti. Com Esse árbitro. impacto. Falta. Mão com impacto, ele falou. Para, Pérez, por vai. favor. Quando ele fala mão com impacto, significa que houve uma mão no corpo do adversário e que impactou esse jogador adversário. Coisa que a gente e o árbitro não falou isso naquela jogada do Vasco, que segundo o árbitro foi dentro do limite de um toque de jogo normal. Já nesse não. Esse ele tem uma mão que, na visão do árbitro, impacta o jogador, deslocando o jogador com força e derrubando esse jogador. O que seria uma infração como ele marcou. Isso é muito importante a gente poder analisar as forças do jogo, né? Porque senão, se a gente, todos os contatos nós marcarmos infração, o jogo não corre, né? Mas também existe um limite e uma maneira de se fazer o contato. Como você falou, quando eu jogo ombro com ombro, eu posso colocar mais força,
Porque nós estamos lutando por uma bola em forças iguais. Agora, quando eu uso o braço estendido, né, com força contra o corpo do adversário, eu estou impactando o equilíbrio desse jogador, o que faz ele cair, o que se torna uma infração, e é o que a gente viu aqui e o que a gente vai ver agora. Vem tudo limpo lá de trás. Ok. Deu pênalti. Decisão de campo, pênalti. Esse é falta. Em detalhes, né, se a gente olhar o movimento do Rafinha, não é um movimento de ombro com ombro, né? Olha lá, ele joga a mão, inclusive ele impulsiona o braço para frente para deslocar o atacante, ó. Olha a mão esquerda dele, próximo da axila, ó, e ele empurra o jogador para o lado, tá? E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. A gente percebe que não é o jogador que se deixa cair, né? O jogador foi atirado para o lado. Né? Por isso que, na nossa visão, caracteriza, e olha a posição do árbitro, né? Que é importante. Muito tá? próximo do lance. Muito próximo do lance, o que gera mais credibilidade ainda para a decisão que ele toma. Tá certo? Tá? A gente pode dizer novamente, Ayana, que é uma jogada de interpretação? A gente pode dizer que sim. Tá? Alguém pode dizer que isso não é suficiente, esse toque, né? Enfim, é aquela coisa do futebol. Talvez seja por isso que o futebol seja um esporte tão querido no mundo, porque ele dá essa contradição, né? Ele te dá o direito de interpretar. Tá? Só que as orientações que os árbitros recebem têm que ser as mesmas. Né? E as orientações que vêm da FIFA, para um caso como esse, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal. Realmente, se a gente buscar o detalhe... Mão antes, beleza. Pede pra guardar? Aí pode deixar. Pede pra... Sávio, gerencia, tá? A gente vai ver essa ação dentro da área, possível penal, ok? Oi. PGM na 4. Não, tudo bem. Não Teve tem nada? mão de ataque, deixa Mão por aí. e falta, Não tem mão de senhor. ataque, mas ele deu a Ele falta. deu mão de ataque, Ok, tá? sabe, checado, segue decisão de campo, ok, falta do jogador atacante, tudo bem, ok. Ok, segue decisão de campo. Segue decisão de campo a falta do atacante. Falta anterior. Então, assim, ó, vamos lá. É uma jogada que ficou... A comunicação não foi legal. Tá? Porque o árbitro, em princípio, como ele estava muito distante, ele achou que quem toca na bola a mão era a mão do atacante. Não é a mão do goleiro que toca a bola. Ou seja, não sendo a mão do atacante, você vai me dizer, então foi pênalti, Seneme, porque o goleiro agarra o atacante. Só que antes desse agarrão, se voltarmos um pouco antes do agarrão, o jogador do Palmeiras, ele vai contra o corpo do goleiro. Tá? Olha lá, ó, ele joga o corpo... Os goleiros, toda vez que um goleiro tem as duas mãos erguidas e está saltando para ir na bola, ele tem sim uma proteção, tá, da regra em não ser tocado nesse momento. Então, quando o atacante do Palmeiras busca esse deslocamento do goleiro, é para evitar, ó a queda da bola, para evitar que o goleiro consiga alcançar essa bola. Isso é uma infração. E é uma infração antes do pênalti. Ou seja, eu tenho pênalti. Mas antes do pênalti eu tenho uma infração. E o árbitro, como mais ou menos o Chaves, né, sem querer querendo, acertou. Porque o árbitro de vídeo observou esse detalhe. Né, de que apesar da bola ter tocado na mão do goleiro, houve uma falta anterior do atacante do Palmeiras. Tá? O que a gente espera, na verdade, é que se a gente vai para a câmera aberta agora, Pérez, aquela primeira... A gente espera o que dos árbitros? Que eles não façam gestos se ele não tem certeza. Né? Ali, ó, se a gente vê depois da marcação, olha lá, ele faz um gesto, Pérez, ele faz um gesto de que pegou no braço. E aí ele se comprometeu com algo que não existiu. Ele estava certo pela falta anterior, mas ele estava errado porque ele se compromete com esse gesto que ele faz. E às vezes um treinador toma um cartão amarelo, como foi esse caso, por não entender essa comunicação do árbitro, que precisa ser melhorada. Tá? Mas nesse caso, efetivamente houve falta antes do pênalti, por isso que o árbitro acertou.